Constantemente eu recebo perguntas sobre o que é que me impede, Teresa, de sair das dívidas, por que que eu não consigo, por que que eu tenho essa dificuldade, por que que as coisas são difíceis para mim. E aí eu identifico isso como nossos sabotadores. Não é só esse tipo de cliente que tem. Todos nós temos, eu também tenho os meus sabotadores. Todos nós temos em alguma área da nossa vida os sabotadores estão sempre nos perturbando. Quem são nossos sabotadores? São os nossos inimigos internos. Então, dentro da nossa mente, eles ficam nos atrapalhando de chegar onde queremos, nos impedindo de alcançar o que desejamos. Eles fazem com que a gente saia do nosso foco, com que a gente não dê um passo a mais. Eles ficam, são aquelas vozezinhas que ficam nos nossos ouvidos nos colocando para trás. Constante break, o tempo todo na nossa cabeça. Mas existem vários tipos de sabotadores e podemos nos identificar com alguns deles. Eu elenquei aqui 10, que é o crítico. O que é o crítico? É aquele que se culpa por tudo e culpa todo mundo. Eles apontam o dedo. E eu digo que apontar o dedo assim é terrível, porque você não só aponta para o próximo, para o outro, culpando o outro, você aponta para Deus, que é quem nos protege de tudo, não é? Afinal de contas, eu sou cristã, trabalho ajudando os cristãos a saírem das dívidas, então a gente não pode culpar a Deus por isso, tá? E 3 dedos apontam para nós. Então o que que acontece? A gente se culpa excessivamente, culpa a Deus porque parece que esqueceu da gente e culpa todo mundo. Esse é o crítico. Ele culpa todo mundo e culpa a si, culpa tudo porque ele não consegue sair do lugar. Ele não consegue alcançar o que ele quer. Aí ele vai culpando. Temos o insistente. O insistente, ele é o excessivamente perfeccionista. Ele só quer fazer as coisas que estão certas. Gente, errar é humano. A gente às vezes dá um passo para trás para dar 2 para frente. Por quê? Porque a gente erra. A gente está em constante aprendizado. Então não adianta. Aí você quer fazer, não, eu só vou fazer isso quando eu souber tudo. Você nunca vai fazer nada. Porque a gente nunca sabe tudo. Então não adianta você querer. É aquela pessoa que, se vai no médico fazer uma cirurgia, quer entender todos os passos que o médico está dando. Se vai no advogado, quer saber tudo o que o advogado vai fazer. Gente, cada um no seu. E a gente tem que acreditar. E não querer ser perfeccionista em tudo para alcançar. Não, eu só vou fazer quando eu souber. Eu vou estudar tudo para fazer isso. E eu só vou começar a sair das dívidas depois que eu entender tudo o que está acontecendo comigo. Tudo. Não é assim. A vida não é assim. O prestativo. O prestativo é aquele que serve a todos. Ele acha que tem que servir. O máximo que ele possa. Que ele só é valorizado quando ele excessivamente serve ao outro. E ele esquece de quem? Dele. Então, isso vai atrapalhando a própria vida, porque ele vai ficando sempre para um segundo plano. Sempre para o segundo plano. O hiperrealizador busca a realização em tudo, tem que estar realizado. Só vive ansioso, querendo realizar, querendo que as coisas aconteçam. E aí, gente, esse sabotador, quando entra em dívida, ele pira. Por quê? Porque ele quer sempre dar certo, quer realizar. E ele não consegue dar um passo na frente, porque a vida dele está toda atrapalhada. Isso é péssimo também. Vítima. Esse é horrível. O vitimismo toma conta dele. Ele é o coitadinho. Tudo pra ele dá errado. Por que tudo pra mim dá errado? Porque todo mundo vem para os Estados Unidos e dá certo. Eu olho nas redes sociais, tá todo mundo lá tendo sucesso, e tem carros novos, consegue comprar casa. E pra mim nada dá certo. Aquela vítima, sabe por quê? Porque ele quer chamar atenção como um coitadinho. Esse para trabalhar é difícil. É difícil. Ele quer chamar atenção pelo que ele, tadinho, não consegue fazer. E aí, cada vez, ele vai ficando mais pra baixo. O vitimista, ele chega a ser assim, ó, encurvado. Porque ele é tão coitadinho que ele já tem uma postura de coitadinho. Ele não sabe pra frente, ele só sabe se autopadecer, quer pena, quer que todo mundo tenha pena dele. Aí ele tá realizado. O hiperracional. O foco dele é só na razão. Para ele não existe emoção.
E olha que conflito grande. Por quê? Porque a gente contrai dívida pela emoção. Porque a compra excessiva, ela vem pela emoção. E aí, esse daqui, ele só quer razão. Então, ele não consegue nem se achar para sair das dívidas. Por quê? Porque o que bloqueia ele é ver razão e tudo, mas ele compra na emoção. Mas ele não aceita isso. Então, ele se bloqueia com isso. Péssimo. O hipervigilante. É aquele que tem medo de tudo. Se chove, tem medo. Se faz muito sol, tem medo. Ah, eu não vou arriscar porque se eu comprar isso eu vou me endividar. Mas se eu não comprar, eu também vou ter dívida. Ah, eu vou pro banco, eu tenho medo que tudo faz medo. Tudo tem medo. Esse não sei como é que saiu do Brasil. Porque esse tem medo de tudo. Até de um andar de avião tem medo. Tem medo de tudo. Esse tem um cuidado excessivo com tudo, mas ele tem tanto medo que ele não avança. Porque ele vai vai recuando, com medo de arriscar, com medo de viver. Esse é horrível também. Inquieto. Tá sempre ocupado. O inquieto não vive o hoje, ele só vive no futuro. Ele só vive pensando no amanhã. Ele tá inquieto, ele é ansioso, ele é angustiado. É difícil de viver com inquieto, porque ele não consegue conviver com o momento, ele não consegue viver o momento. Ele só vive pensando no que vai acontecer, se vai acontecer bem, se não vai acontecer mal, mas o que vai acontecer. E amanhã, ele vive o amanhã, ele não vive o hoje. O controlador, nossa, esse quer controlar todo mundo e tudo, quer controlar toda a situação. Se puder controlar o tempo, ele está controlando. Então ele vai controlar, quem tenta controlar tudo e todos. Aí é o que? O medo excessivo, o medo de perder o poder, o medo de ser passado para trás, o medo de prosperar e alguém derrubar ele. Aí ele não anda, não deslancha. Né? O esquivo. Só vê prazer, procrastina ao extremo, porque ele só quer aproveitar as coisas boas da vida. Problema não é comigo. E se tem um problema para resolver, não é. Aí sabe o que acontece? Ele entra nas dívidas e ele nega. Ele faz uma negação que ele está na dívida. E o que é que acontece? Ele paga o mínimo do cartão e vai empurrando, procrastinando resolver. Esse é perigosíssimo, porque esse, ó, a bola de neve desse roda muito mais rápida. Por quê? Porque ele não enfrenta os problemas de frente. Ele vai empurrando, ele vai procrastinando. É horrível, horrível, porque tudo dele fica maior. Porque ele exatamente só quer viver o lado bom. E quem tá na dívida não tem um lado bom para viver, não. É encarar de frente a dívida e sair dela. Não é ficar empurrando nem fechando os olhos, fingindo que não tá vendo, né? Aí o que que acontece? Tem 5 coisas que nos ajudam a vencer esses sabotadores. Empatia. A empatia por si e pelo próximo, isso ajuda a vencer o sabotador, porque você começa a entender por que é que você está assim e o que é que você pode fazer para melhorar. E você entende o outro, você se coloca no lugar do outro e você entende como ele é e você consegue ajudar. Isso é muito importante no casal. Você consegue entender o outro, você consegue entender os filhos, se coloca no lugar deles e começa e se ajudam mutuamente, né? Ser curioso. Ser curioso é importante para sair das dívidas, sim. Ser curioso no sentido de você procurar uma ajuda. Eu quero entender por que eu não saio das dívidas. Eu quero sair, mas eu quero ser curioso. Por quê? Porque eu quero entender qual a melhor forma de sair. Como eu nunca mais entro nisso. Como eu me livro disso. Então a curiosidade é fantástica nesse sentido. Saber inovar. Isso é importante. Saber inovar é você saber, é mudar seu comportamento. Se o que você está fazendo está te levando às dívidas, você tem que inovar a forma de você viver, a forma da sua família viver, a forma de você conduzir os seus gastos. Isso é importante que você tenha. Saber dizer não. Isso é que é importante para nós que somos pais, isso é muito importante. É o saber dizer não. Às vezes você está acostumada, todo final de semana sai sábado, domingo, nem a cozinha, você nem vê a cozinha, porque você faz todas as suas refeições fora. Se você está endividado, agora é hora de dizer não. É um basta, é um para. E não precisa, você pode ter momentos muito bons com seus familiares dentro da sua casa. Você pode sair para passear. E por que não fazer refeição em casa? Bora todo mundo. Hoje a gente vai fazer uma comida que todo mundo ajuda. Hoje todo mundo faz um pouquinho. A gente junta e faz todo mundo junto, aquela união. Aí vamos jogar um jogo todo mundo. Crie um ambiente na sua casa que seja agradável a vocês.
Então você pode muito bem economizar sim. Olha, eu vou te dizer, quando veio a pandemia, eu fazia tudo isso em minha casa. A gente fazia, minha casa é cercada, rodeada de puzzle, né? É quebra-cabeça. A gente fazia muito quebra-cabeça na pandemia, porque a gente não podia fazer nada, não podia sair, então a gente fazia comida junto. A gente fazia exercício físico, a gente montou uma academia em casa, a gente fazia exercício físico junto. Eu, minha filha e meu marido. E a gente fazia quebra-cabeça todo dia. Depois a gente comprou as molduras e moldurou a casa inteira de quebra-cabeça. A casa inteira é assim. Um dia eu faço uma filmagem e mostro a vocês. Mas é muito importante isso, essa convivência. E a gente não gastava nada, porque não tinha nem para onde sair, né? E eu achei até estranho que quando as coisas começaram a voltar, eu passei na porta de uma loja, vi uma fila de gente para entrar na loja de roupa. Eu falei, gente, não tem nem lugar para ir. O povo tá fazendo fila só porque as portas se abriram. Gente, isso é descontrole, pelo amor de Deus. Isso é descontrole, não faz sentido. Então, saber dizer não é muito importante. É dizer não à família, não. A gente não vai comer fora porque a gente está numa situação que a gente está tentando sair dela. Então, a gente não vai contrair mais dívidas. A gente vai dizer não. É um não para uma viagem, é um não para um passeio que gasta muito, é um não para comer fora, saber dizer não. Isso vai te ajudar a sair disso. E foco. O seu foco tem que ser sair das dívidas. Você não pode perder esse foco. Então, se você fizer um trabalho, por exemplo, com um planejador financeiro, ele vai fazer todo um script do que você tem que seguir. Você não pode desviar disso. Tenha um objetivo em mente e siga. Siga, olhe o seu foco de frente e alcance ele. Então, é muito importante que você tenha esse foco. Porque eu vou te dizer, sair das dívidas é difícil, mas não é impossível. E eu vou te contar, é libertador. Porque na hora que você se vê livre de todas aquelas prestações que você tinha, que você começa a viver verdadeiramente. E aí, pode dar o sim, ou não é importante, mas pode dar o sim, pode voltar a curtir, pode voltar a sair, mas é disso que você precisa. Você não vai viver o resto da sua vida desse jeito, nessa bola de neve que não para. Então, faça tudo isso para você vencer. E enfrente esses sabotadores. Eles existem, não vão deixar de existir, não existe só na sua área financeira, existe na sua vida inteira, em todos os pilares da sua vida você vai identificar os sabotadores. Mas cabe a nós racionalizar os sabotadores e enfrentá-los. Se a dificuldade é dizer não, a gente vai começar a dizer não. Se a dificuldade é empurrar com a barriga, é procrastinar, é não querer ver a coisa feia, só querer ver o lado bom das coisas, a gente vai enfrentar e vai olhar e ver o lado ruim das coisas. A gente é maduro, a gente é adulto, a gente tem que enfrentar. Porque senão, gente, vocês vão continuar nessa vida que vocês estão levando e que não está lhe fazendo feliz. Porque ninguém consegue viver com dívida, deitar à noite no travesseiro e dormir bem. Você precisa ter paz, paz. E a dívida não lhe dá paz. A dívida te tira do sossego, te tira o sossego, te tira a paz, te tira a tranquilidade, te tira até a alegria de viver. Quantas pessoas se matam por dívida? Você pensa que é pouco, né? Não. Como é que estão os consultórios psiquiátricos por aí de pessoas endividadas e que não conseguem ver na frente nada? Não é assim, não. Tem saída, sim. E aqui nos Estados Unidos a gente tem um produto que trabalha que é fantástico. Ele lhe dá em cada dívida quando é que você pode sair dela. Quando você junta o dinheiro para sair dela, é fantástico. Você vai acumulando, acumulando e saindo de cada dívida. Você sai com a planilha na mão, sabendo sua dívida maior enquanto você paga. Eu já vi gente diminuir o mortgage de 29 anos para 13, de 18 anos para 9. Gente, isso é fantástico. Busque informação, busque entender, busque sair disso. Você tem como se livrar disso. É só você querer. Se você tem dúvida, me siga, vai no meu canal, conversa comigo. Eu não cobro nada para conversar, não. Eu tiro suas dúvidas, eu te ajudo. Mas não deixe sua família cair em falência. Não deixe a tristeza tomar conta de você. Não deixe que a dívida consuma a sua vida. Você precisa viver. E se você veio para os Estados Unidos, você precisa ter alegria para viver. Esse é um país para você desfrutar do que ele tem de bom. E dívida não vai lhe levar a lugar nenhum. Me procure, eu te ajudo, faço o que eu puder para te ajudar. Mas não deixe isso abater a sua paz.
Não deixe isso tirar sua tranquilidade.